Temos aí essas alterações legais que promovem o debate e a conciliação distante do judiciário, a mediação distante do judiciário. Ainda padecemos, principalmente a nossa classe de advogados, de discutir mais isso, de participar e de se utilizar desses meios alternativos ao judiciário. E sempre que eu falo de mediação, até quando eu comecei a minha pesquisa no mestrado, a trabalhar esse tema, nós pensamos que é algo novo. Por isso que foi a primeira pergunta, se a mediação é algo novo no Brasil. E, por incrível que pareça, embora a gente acredite que hoje está surgindo o Instituto da Mediação, ele é um instituto que vem desde as ordenações filipinas. Então, não é um instituto novo no Brasil. Na verdade, ele existe, só que como a doutora Isabela falou, hoje, após o Conselho Nacional de Justiça, a Resolução 125, encontramos outros mecanismos de possibilitar e de trazer o conhecimento de nós, operadores do direito, e da sociedade como um todo desse método autocompositivo distante do judiciário para resolver os litígios. E nesse patamar surge, hoje, mais do que a própria mediação, surge um novo instituto que é essa mediação digital, que pode ser aplicado inclusive na área, que é a especialidade aí da doutora Isabela, direito de família. Mas por que eu vou querer buscar uma mediação, que já é uma dificuldade que nós temos, operadores do direito, porque nós gostamos do litígio. Eu sou professora de processo civil, também de prática jurídica, e eu adoro litígio. Como todos vocês, como todo estudante de direito, nós gostamos do conflito. Então, tudo o que acontece, a gente já pensa em todos os nossos fundamentos jurídicos e nós sabemos exatamente o que a gente pode fazer com aquela pessoa por conta de determinada ação. É automático. Você vai no churrasco em família e alguém vai te perguntar: olha, eu tenho um caso, o que eu posso fazer para processar aquela pessoa? E mesmo naquele momento familiar, você tem que aí se socorrer dos argumentos jurídicos para resolver aquele problema da sua família, senão você não é um bom advogado, porque você não respondeu. Então, por que eu vou me socorrer desse instituto, se nós temos o judiciário que a gente gosta tanto? Justamente pelo que a doutora Isabela falou. Nós judicializamos tanto, nós propomos tanta ação, que hoje o judiciário ele não comporta mais, ele vive uma situação de profunda crise. Os nossos processos são resolvidos rapidamente no judiciário? Rapidinho, super rápido. O cliente liga para vocês, doutores, perguntando, falando: olha, o meu processo, doutora, não teve nenhuma novidade. Mesmo quem trabalha em escritório como estagiários, que eu vejo que tem umas carinhas mais novinhas, sabem como é? O cliente liga perguntando várias vezes daquele processo e a gente tem que falar que está com o juiz. Está com o juiz. E ele liga de novo: olha, ainda está com o juiz. A crise do judiciário está de uma forma tão séria que nós não conseguimos resolver os pleitos que são solicitados, nem para os nossos clientes, nem os nossos. Como advogados ainda mesmo. Vale realmente aquele ditado que casa de ferreiro espeto de pau. Eu nunca propus uma ação judicial para mim. Eu nunca fui autora de uma ação judicial. Temos mais de 10.500 processos no núcleo de práticas jurídicas que eu trabalho, mas eu não tenho uma ação minha. Porque eu já penso no tempo que vai demorar no judiciário para resolver aquela demanda. Essa é a grande questão. Nós precisamos resolver um problema que é um problema social. Precisamos sanar os conflitos, mas como vamos sanar esse conflito? E a ideia de resolver via judicial, principalmente na área da família, não resolve o conflito. Por quê? Resolve a lide processual. Vamos falar em palavras muito reais aqui para vocês. A pessoa chega no teu escritório de direito de família, a doutora Isabela, fala: doutora, eu quero tirar tudo dele. Tudo. E você fala: o que aconteceu? Não vou falar outro termo, vocês sabem o que eu pensei. Quero arrancar tudo dele. E você fala: o que aconteceu? Não, porque ele não presta, ele me traiu, isso, aquilo. Tem todo um ressentimento que proveniente de uma relação. E você precisa materializar aquilo em uma petição inicial. Você não pode colocar isso. Você vai colocar os direitos, que são, claro, daquela parte, mas aquele sentimento que ela tem não está resolvido quando o juiz pronunciar a sentença. Ela ainda quer algo mais. Por isso a mediação seria esse algo mais. As partes iriam construir, de acordo com o que elas entendem melhor para elas, uma solução. Eu trabalho em uma unidade de conciliação, a unidade que serviu
de modelo para construir os centros de justiça e cidadania. E lá na área de família, é da Universidade 9 de Julho, nós temos uma parceria com o Tribunal de Justiça. Na área de família, onde nós realizamos mediação e conciliação, nós temos 93% de acordo. Quando no judiciário a gente vai ter isso? Na área de família. Tem meses ainda, eu cuido dessa parte de relatório, que é 93% a 97% de acordo na área de família. As pessoas querem resolver os problemas, mas não precisa de um juiz para dizer para elas qual é a melhor solução. E, pensando nisso, nós chegamos em outro assunto. Nossa era digital, nossa modernidade líquida, que o Zygmunt Bauman tanto fala, essa era de cliques. Nós vivemos hoje com o judiciário sobrecarregado e nós somos acostumados a resolver tudo muito rápido. Nós estamos aqui, nós vamos mandar mensagem para a mãe, para o pai, para o padrinho, para a namorada, a gente já vai marcar, já vai fazer um grupo e vamos conversar todo mundo ao mesmo tempo, jogando um monte de informação. Esse é o nosso costume. Então, ainda que o nosso poder judiciário se atualize muito, ele não vai responder o que a gente espera dele. A gente sempre vai querer que o judiciário acelere mais. A gente precisa que ele vá mais rápido, porque nós hoje vivemos em um tempo que nós somos rápidos. Você chega em casa, percebeu que a televisão está com algum problema, não quer mais, você compra. Você chega aqui, pronto, comprei minha TV nova, vai chegar em 7 dias, já confirmou o pagamento, recebi a confirmação por e-mail. Maravilha, eu não preciso fazer mais nada. Nós vivemos isso na nossa vida. E como eu vou falar, como eu vou pensar, que é a forma tradicional de se pensar o direito, em não se utilizar desses meios para resolver os conflitos? Seria de grande ingenuidade pensar que nós não conseguiríamos nos socorrer de ferramentas assim, para resolver os nossos conflitos, inclusive os conflitos familiares. Muitos vão falar, doutora, muito difícil, não dá certo esse negócio de internet para resolver os conflitos, é complicado. Vocês se lembram quando vocês começaram a pagar as contas pelo celular? Todo mundo falava que era muito perigoso, que você ia ser hackeado, que não ia dar certo. Todo mundo falava isso. E a gente morria de medo de baixar o aplicativo do banco. Hoje o nosso cartão de crédito é online. Hoje você paga com relógio. Você chega lá com o teu relógio, dependendo do relógio, você realiza o pagamento na maquininha de cartão com relógio. Hoje tem dinheiro online, gente. Se você falasse para o meu avô, para o meu pai, e até para mim há um tempo atrás, que era para eu comprar ou para eles comprarem um dinheiro online, não ia ser fácil a sua situação com eles. Eles iam falar que não existe, mas hoje existe. Existe, inclusive, cidades online. Mais de 8 milhões de pessoas se utilizam disso. Os números são enormes. E nós, da mediação, da conciliação, pensamos em utilizar. Não só aqui no Brasil, isso começou em 1999, no século passado. E esses mecanismos têm crescido em todo o mundo. Formas de resolver as controvérsias de forma digital. Sem que você precise comparecer ao judiciário. Você pode. No Brasil, eu deixei alguns nomes aqui de sites, inclusive, que nós temos. Mediaçãoonline.com. Funciona no Brasil já. O mediador.com.br. Solucionaraqui.com.br. Nós temos no Brasil já formas de solucionar conflitos, inclusive familiares, diferentes e distantes da morosidade do judiciário. Você preenche o cadastro, pode cadastrar inclusive seu cliente, não precisa ser só o cliente, então o advogado continua e é parte fundamental na administração da justiça. Só que você vai preencher o cadastro, vai convidar a outra parte para manifestar o interesse e vão discutir. Alguns sites no mundo, eu tenho a figura, pessoa física de um mediador, e alguns eu tenho um software que faz o trabalho de mediador. E esses sites, eles possibilitam que os conflitos sejam resolvidos sem que você adentre ao judiciário, muito mais rápido. Uma grande questão que nós utilizamos também, além da área da família, é na questão de consumo. Quando você compra alguma coisa, hoje a gente nem liga mais, porque ninguém quer mais conversar com telemarketing. A gente nada contra os telemarketings, viu?
Mas a gente não quer mais esperar a musiquinha, apertar um monte de números até chegar o momento de você falar com o atendente. Se você conseguir falar, porque eu já liguei algumas vezes e não consegui. Mas você entra no site e tem lá um campo Reclame Aqui. Você é uma pessoa feliz, você reclama lá. E eles respondem. O percentual de resposta das empresas é de 80%, muito maior do que quando você reclama, inclusive pelo telefone. A mediação, ela é um instituto que tem a sensibilidade de reconhecer o que as partes querem, porque são elas que são legítimas para tratar do conflito delas. Olha, o juiz vai te dizer, pegue o teu filho aos sábados e devolva no domingo. Mas eu não trabalho sexta-feira, não posso pensar assim? Vamos na nossa mediação colocar sexta-feira. Ah, não, quinta-feira eu tenho uma folga, eu posso almoçar com a criança? Para isso serve a mediação. E a mediação online permite que as partes acordem sobre tudo. Elas vão dizer o direito no caso delas. Elas vão discorrer o que elas precisam. Elas vão acordar. E vão, de fato, ter ali na tutela que não é jurisdicional, mas em uma sentença que pode depois, como a doutora Isabela disse, é título executivo, essa sentença vai ter exatamente o que as partes querem. Então, já encerrando aqui, mais indagações do que propriamente explicar todo o Instituto, porque, na verdade, teríamos que ter muitos outros assuntos aqui para a gente conseguir sanar esse Instituto, mas fica o meu convite sincero e da doutora Isabela para que vocês conheçam a mediação. O advogado ele continua sendo indispensável à administração da justiça. Nós somos fundamentais, nós precisamos cuidar dos nossos clientes, orientá-los. Mas, antes de tudo, nós precisamos poupar o tempo do nosso cliente. E o nosso tempo. Negociar, mediar, nos garante, inclusive, dinheiro. Vamos falar que advogado a gente gosta mesmo, a gente trabalha pelos nossos honorários também, não só pela função da justiça. É muito mais rápido, doutores. Nós fazemos acordo que você resolve a questão e você cobra os teus honorários normalmente e você resolve a questão muito mais rápido. Você é um excelente advogado, porque você resolveu rápido a controvérsia. E resolveu mediano de uma forma que as partes tinham interesse. Olha, eu consegui conversar. E quando você, na mediação, chega a um consenso, as partes que criaram, elas têm muito mais possibilidade de cumprir o acordo do que quando o juiz profere a decisão de mérito e diz o que elas precisam cumprir. Fica o meu convite para que vocês conheçam a mediação, principalmente a mediação digital, que está aí em alta no momento que nós vivemos e que é imprescindível que nós, advogados, estudantes, operadores do direito, tenhamos conhecimento, porque o mundo muda muito rápido. E vocês precisam, nós precisamos nos atualizar com relação a isso. Meu muito obrigado, boa tarde. Quero agradecer à doutora Isabela, à doutora Zélia. Muito obrigada pela explanação. Está aberto, então, para perguntas. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta às palestrantes? Boa tarde. Meu nome é Alexandre, eu sou mestrando da Uninove. Gostaria de, no caso, parabenizá-la, as duas, a doutora Isabela e a doutora Zélia. Veja bem, os dados mais recentes do CNJ, de 2015 a 2016, colocam um número de 74 milhões de processos, sendo que, desde 2009 até essa data, tivemos um aumento de quase 10 milhões de processos. Percebe-se que, no caso, esses meios de, no caso de composição, de autocomposição, de heterocomposição, estaríamos trabalhando com o inconsciente coletivo, que foi muito bem, no caso, explanado pelas senhoras. Nós temos a cultura da demanda, da briga, da litigiosidade. Então, no caso, penso que não seria assim necessário uma maior, digamos assim, efetividade na publicidade desses instrumentos de mediação, visto que, às vezes, no caso, as senhoras que relataram os casos, eles precisam ficar sabendo dessa forma de composição. Será que realmente, digamos assim, justamente
como que eu posso falar? Seria um caso mesmo, né, de fazermos assim uma publicidade em relação a isso e que não só ficasse aqui. Sim. Obrigado. Posso responder? Pode, claro. De fato, o que nós temos, eu até, nas discussões de mestrado, eu tinha discutido exatamente sobre se a lei conseguia alterar o comportamento social. Qual é a força da lei para alterar um comportamento social? Porque nós estudamos e aprendemos que a lei ela reflete os anseios sociais. E a lei de mediação, ela vem diferente disso. Ela vem, na verdade, trazendo uma necessidade social, não necessariamente um anseio da sociedade, porque nós gostamos de judicializar, e ela vem e nos mostra, olha, nós precisamos resolver de outra forma. Acredito que esse ensino de mediação e de conciliação tem que partir da nossa educação com os nossos filhos. Porque quando o nosso filho briga na escola e nos contam, olha, me bateram, pai e mãe, você vai lá na escola muito bravo e você resolve. Chama o pai, chama a mãe que eu vou resolver a questão. E você resolve a questão para o teu filho. Além de advogada, também sou professora, tá? Pedagoga. Estou estudando pedagogia. E a gente também tem mediação dentro das escolas, né? É muito interessante esse trabalho com as crianças na questão da mediação, não só, e eu acho que vem colaborar com a sua explanação, com a sua pergunta, porque a gente tem que criar uma cultura, eu acho, né, de mediação, é muito mais só do que divulgação. Sim. E no ambiente escolar, eu acho que isso se faz de forma muito natural e muito tranquila. Então, os professores serem de mediadores e também replicando para alunos servirem de mediadores, não é, doutora? E possibilitar, e é exatamente isso. Eu ia falar de algumas escolas que têm essas práticas. Tem um dia na semana que senta e eu vou conversar com ela e vou falar, olha, eu não gostei que você pegou o meu brinquedo. Eu fiquei triste. E como você se sentiu? Parece uma coisa muito simples, mas se a gente aprender a resolver nossos conflitos na escola, se nós, pais ensinarmos isso para os nossos filhos, que eles também precisam resolver e que não precisam só se socorrer de nós, eles vão crescer pensando que eles podem resolver nossos problemas, porque nós podemos resolver nossos problemas. Só que alguns problemas a gente quer sobrecarregar o judiciário. E enquanto pais, enquanto escola, enquanto cidadãos, em alguns países, na Europa, por exemplo, existe propaganda na TV de mediação. Resolva o seu conflito via mediação, via conciliação. Resolva o seu conflito aqui. Nos Estados Unidos, as demandas são muito menos propostas direto no judiciário. A maior parte, a partir de 1990, quando se teve um colapso lá do judiciário, todo mundo resolve o problema. Que seja uma coisa simples. O cachorro do vizinho foi lá no teu quintal. Você vai lá no vizinho, não estou gostando. E vocês tentam resolver. Essa cultura, de fato, se faz necessária não de publicidade só, mas de educação. E educação realmente vem de casa. Vem de como a gente está criando nossos filhos e também vem do nosso ensino jurídico. Porque o fato é que também nós chegamos na faculdade e nós somos criados para brigar. Quando eu chego na faculdade e vou lecionar mediação e arbitragem, no 10º semestre, os alunos não querem olhar para o professor, que é o professor de arbitragem e de mediação. Como assim? A gente quer brigar, professora. E aí você precisa explicar, como eu também gosto de uma boa briga, não posso negar. Eu falo, eu também gosto, mas a gente precisa resolver de formas mais inteligentes. Então, eu acredito que, mais do que publicidade, seria uma questão de educação social. Sim, só complementando, temos tempo? Complementando, eu sempre digo nas minhas aulas que o brasileiro ele é viciado no civil law. Nós somos do civil law e somos viciados nesse normativismo. E as nossas leis, como a doutora Zélia falou, a mediação ela é antiga, mas foi preciso uma lei em 2016 para repetir e dizer o que é mediação para o brasileiro. É cultural. Foi preciso uma nova lei para dizer o que era guarda compartilhada, em 2015, e dizer que hoje ela é a regra no Brasil, mesmo em caso de desarmonia do casal, forçando o Estado a tentar essa pacificação social até de qualquer jeito. Ele está tentando também. Não vamos menosprezar o nosso legislador de uma forma completa. Mas essa tendência que é cultural do jeitinho brasileiro mesmo, da gente sempre ter leis pedagógicas.
leis repetitivas. A lei do menino Bernardo, na verdade, o que tem na lei do menino Bernardo, que é a lei da palmada conhecida, já está no ECA. Precisa escrever uma lei a mais para desenhar, para o brasileiro entender. Gente, não vamos brigar mais, vamos tentar resolver o conflito. E a mediação, ela é gênero. A mediação ela pode ocorrer em vários âmbitos, que não só jurídicos, como a própria professora falou. Então, é uma cultura que precisa ser mudada para melhor. Nesse caso, nós somos operadores do direito e temos essa missão juntos, de tentar construir essa cultura de pacificação social. Mas não nos rebaixemos tanto. Tá bom que nos Estados Unidos eles estão mais evoluídos, eles criaram mais métodos alternativos, como, por exemplo, as práticas colaborativas, que é um método alternativo super novo, que poucos operadores do direito conhecem no Brasil, existem poucas capacitações nisso, e a OAB ela está aberta para fazer tanto cursos de mediação familiar ou mediação genérica, qual seja judicial, como também de práticas colaborativas. O Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas é parceiro da OAB. E, nos Estados Unidos, eles também têm a cultura deles. Também tem litígio lá. Foi em 1990, um pouco antes da gente, também não foi tanto tempo atrás, que os advogados norte-americanos começaram a ficar cansados com a morosidade que eles julgavam estar vivendo lá. Então, esse colapso, um desses advogados, em um desses estados norte-americanos, ele disse que não ia, ele era advogado de família, e ele afirmou que não ia mais para o judiciário, que ele ia criar uma técnica para tentar resolver 90% dos problemas dos clientes dele em escritório. E ele foi esse fundador das práticas colaborativas, que é mais um método. Então, eu convido também vocês a conhecerem as práticas colaborativas. Colaborar, olhem os nomes: mediar, conciliar, colaborar. É uma cultura que precisa de nós, operadores do direito, para também ser melhorada e ser mudada.